Num pequeno supermercado na pacata vila de Vila Nova de Gaia, Miguel Rocha segurava o último maço de fraldas descartáveis na mão, os dedos tremendo de cansaço e ansiedade. À sua frente, a caixa contava o dinheiro, enquanto atrás dele a fila aguardava impaciente. O som da voz da caixa cortou o murmúrio do lugar como um choque de realidade. Faltam-lhe 87 cêntimos para pagar todas as fraldas. Senhor, anunciou, impassível. Miguel congelou. A mão pairou sobre o balcão, segurando as últimas moedas que tinha. 3 moedas de 25 cêntimos, uma de 5 e alguns trocos gastos pelo tempo e pela luta diária. Ao seu lado, a pequena Inês chorava baixinho, presa ao carrinho de compras de plástico gasto, as perninhas magras abanando no ar, as bochechas coradas pelo esforço e pelo frio do ar-condicionado. Vestia uma camisola rosa com pequenas flores, as sapatilhas brancas um pouco sujas de tanto brincar no chão da sala. Um lenço azul claro envolvia-lhe os ombros, ligeiramente desalinhado, conferindo-lhe um ar frágil que apertava o coração de quem olhasse. Miguel forçou um sorriso tímido, com a voz embargada. Pode tirar as toalhitas, por favor? Não as comprei, disse, como se isso pudesse fazer a diferença. Não tem toalhitas no carrinho, respondeu a caixa, os olhos fixos no ecrã do caixa. Ele baixou os olhos, sentindo a vergonha crescer. Só tinha aquele pacote de fraldas, tamanho 3. Era tudo que podia comprar, o que achava que podia pagar. Mexeu nos bolsos do casaco, tirando 2 moedas de 10 cêntimos e uma moeda de 1 cêntimo dobrada, contando tudo de novo. Ainda faltava. Atrás dele, uma voz sussurrou, mas com força suficiente para ser ouvida. Não devia ter filho se não consegue suportá-los. Miguel não se virou. Agachou-se junto ao carrinho, fingindo ajeitar o cobertor de Inês enquanto procurava algo, qualquer coisa, nos bolsos do casaco. Só encontrou papéis velhos e borbotos. Até que, finalmente, os dedos tocaram uma moeda de 25 cêntimos. Pegou-a com esperança cautelosa, mas nesse momento uma moeda de 1 cêntimo escorregou-lhe das mãos e caiu no chão, fazendo um leve tilintar. Ela rolou lentamente, fugindo para debaixo do carrinho. Miguel baixou-se para apanhar a moeda. O chão estava frio, os joelhos doíam. Inês choramingou, esticando os dedinhos gorduchos na direção da cabeça do pai. Ele sorriu para ela. Quase, minha querida. Quase. Um suspiro alto soou na fila. Outro mexeu-se impaciente. O ambiente carregava uma tensão quase palpável. Miguel levantou-se, segurando a moeda como se fosse ouro, e pousou-a sobre o balcão. Cada cêntimo contava. A caixa ergueu uma sobrancelha. Ainda faltavam 87 cêntimos. A boca de Miguel abriu-se, fechou-se. Ia pedir que guardassem as fraldas, desistir. Então, uma voz calma e firme veio de trás. Eu fico com tudo. Miguel virou-se. Uma mulher alta, com casaco creme que lhe caía suavemente sobre os ombros, cabelos loiros ondulados caindo de um lado do rosto, estava ali. Tinha um ar sereno, quase imperturbável. Na sua cesta de compras, um pacote de papas para bebê, um pequeno brinquedo de peluche, uma girafa, e um shampoo orgânico para bebês. Ela colocou a cesta na esteira e falou com gentileza à caixa. Paga os artigos dele, por favor. Depois olhou para Miguel, os olhos claros e compreensivos. Por favor. Miguel piscou. A boca abriu-se outra vez, mas não conseguiu dizer nada. Olhou para Inês, cujo choro agora se transformará em soluços suaves. Ela fitava a mulher, os olhos grandes e curiosos. A mulher sorriu para a menina e voltou-se para a caixa. E ponha também um pacote de toalhitas, e uns pouches de fruta. A caixa voltou ao trabalho, a fila ficou silenciosa. Miguel sentiu o peito apertar, não de tensão, mas de uma estranha mistura de gratidão e vergonha. Tentou falar, mas a garganta fechou-lhe. Começou. A mulher levantou a mão num gesto suave, não para o calar, mas para o proteger de dizer algo que poderia magoar. Não me deve nada, disse. Ela merece chegar a casa limpa e alimentada. Só isso. Miguel olhou nos olhos dela, encontrou ali algo cansado, mas gentil. Não era pena, nem superioridade, era uma compreensão silenciosa. Um olhar que dizia, eu já estive aí também. Engoliu em seco e assentiu com a cabeça, num gesto pequeno, mas cheio de respeito. Atrás deles, a fila permaneceu quieta. Talvez alguns julgassem, talvez outros sentissem vergonha. Mas nada disso importava, porque algo raro acabará de acontecer. Uma estranha interveio. Não por culpa, nem por atenção, mas porque viu alguém que merecia ajuda. Miguel não sabia, não podia saber, que aquela mulher, aquela desconhecida de olhar sereno e bondoso, já tinha cruzado seu caminho uma vez antes. E logo voltaria a cruzá-lo. Afinal, o mundo precisa de mais momentos assim, de compaixão genuína. E quem sabe o que o amanhã ainda lhes reserva. Miguel segurava firme a sacola que a mulher acabará de pagar. Fraldas, toalhitas, uns pouches de fruta e até o brinquedo de peluche que Inês já agarrava com um sorriso tímido. O peso dos itens parecia carregar também o peso de todos os dias difíceis que levará até ali.
O casaco gasto, os sapatos com solas gastas e o fato de estar suado depois de um dia inteiro a trabalhar como mecânico amador num pequeno barracão atrás de uma oficina. Tudo isso parecia desaparecer, por um instante, diante daquela gentileza inesperada. Mulher, chamada Sofia Marques, usava um sobretudo creme que lhe acentuava a figura esguia, combinando com botas de salto médio que faziam clac-clac suave no chão frio do supermercado. Um colar delicado de prata com um pequeno coração pendia no seu pescoço, brilhando discretamente sob as luzes fluorescentes. O cabelo loiro, ondulado e bem cuidado, caía de lado, deixando à mostra um rosto de traços finos e olhos azuis que pareciam carregar um misto de força e ternura. Sofia olhou para Miguel com um sorriso leve e disse, quase num sussurro, não precisa agradecer. Todos precisamos de uma mãozinha de vez em quando. E, confessa, os posts de fruta são deliciosos, não acha? Até eu fico com vontade de roubar um quando passo aqui. Miguel riu, um riso curto, meio nervoso, meio aliviado. Nunca esperara encontrar alguém assim, tão simples e ao mesmo tempo tão sofisticada. Talvez fosse o contraste entre aquele casaco caro e a sua farda de trabalho, ou talvez fosse a forma como ela olhava sem julgamento. Eu não sei bem como agradecer, murmurou ele, com os olhos nos pequenos pés de Inês, que agora mexiam animadamente no carrinho. Não há necessidade, respondeu Sofia, inclinando-se ligeiramente para acariciar a cabeça da menina. Mas, se quiser, posso deixar o meu contato. Sei que não é fácil. Miguel hesitou, surpreendido pela oferta. A verdade é que ele estava tão habituado a carregar o peso sozinho que quase se sentiu desconfortável com tanta bondade. Eu sou Miguel, disse finalmente, estendendo a mão. Sofia, respondeu ela, apertando-lhe a mão com firmeza. Talvez possamos ajudar um ao outro. Enquanto saíam do supermercado, a chuva fina começava a cair lá fora, misturando-se com as luzes amarelas dos candeeiros da rua. Miguel colocou a mão sobre a pequena mão de Inês, sentindo a sua respiração calma contra o peito. Sofia fechou o casaco e lançou um olhar para o céu cinzento. Parece que vamos precisar de mais do que boas intenções para enfrentar os próximos dias, não acha? Miguel sorriu, desta vez com mais confiança. Pois é. Mas por agora, já é uma grande ajuda. Enquanto caminhavam para os seus caminhos separados, um olhar furtivo passou entre eles, uma promessa silenciosa de que aquele encontro não seria o último. Mas ninguém percebeu, nem Miguel nem Sofia, que nas sombras do supermercado, uma figura observava tudo em silêncio, com um sorriso enigmático e os olhos brilhando de interesse. O jogo tinha apenas começado. Na manhã seguinte, o sol tímido espreitava por entre as ruelas estreitas de Vila Nova de Gaia, enquanto Miguel acordava no seu pequeno apartamento com vista para o Douro. O cheiro a café fresco misturava-se com o som distante dos barcos rabelos a deslizar pelo rio. Inês, vestida com um vestido azul claro com pequenas margaridas brancas, dormia enrolada num cobertor velho, os pés descalços a espreitar. Miguel vestia uma camisa de flanela vermelha, já gasta nas mangas, e umas calças de gangue escuras que tinham visto melhores dias. Nos pés, umas sapatilhas velhas, mas limpas, com os atacadores desfeitos, conferindo-lhe um ar de desleixo charmoso. Passou a mão pela barba por fazer, tentando afastar o cansaço que teimava em prender-se-lhe ao rosto. O pequeno almoço era escasso. Uma fatia de pão torrado e um pouco de marmelada feita pela mãe, guardada num frasco no armário. Inês acordou a rir, agarrando-se ao seu brinquedo de peluche, a girafa que Sofia lhe tinha comprado. Miguel sorriu, sentindo o calor daquelas pequenas alegrias em meio à tempestade da vida. Mais tarde, no barracão onde trabalhava, as paredes estavam cobertas de cartazes antigos de carros clássicos e um calendário gasto do Benfica. O cheiro a óleo e gasolina misturava-se com o som de ferramentas e o roncar de motores velhos. Miguel vestia um macacão azul escuro, com o nome Rocha bordado no peito. Inês corria entre os carros, os olhos brilhando de curiosidade. De repente, a porta do barracão abriu-se com um clique suave. Sofia entrou, o passo firme, as botas a deixarem marcas no chão poeirento. Trajava uma camisa branca de seda, uma saia lápis preta que lhe moldava as pernas esguias, e um casaco leve às riscas que lhe dava um ar elegante, quase inacessível, mas o sorriso que lançou a Miguel desmentia qualquer distância. Trouxe isto para ela, disse, entregando-lhe uma pequena caixa com brinquedos e umas roupas novas. Miguel olhou para ela, surpreendido. Não precisava. Eu sei, respondeu Sofia, com um brilho divertido nos olhos, mas gosto de ver Inês sorrir. Inês correu para ela, abraçando-a com força, enquanto Miguel sentiu algo dentro de si acordar, uma esperança tímida, mas poderosa. Sofia olhou à volta do barracão, observando o espaço modesto, os carros desgastados, o chão manchado. Já pensou em fazer algo mais estruturado? Um negócio? Pode ter potencial, sugeriu, com uma leve piscadela. Miguel riu, um som rouco e sincero. Eu? Negócio?
O meu único investimento até agora é esta velha caixa de ferramentas que já me viu mais que a minha própria cama. Sofia aproximou-se, baixando a voz. Às vezes, o melhor investimento é acreditar em si mesmo. E eu posso ajudar com isso. Miguel sentiu o coração acelerar, não só pela proximidade dela, mas pela possibilidade de um futuro que há muito parecia inalcançável. Mas, mal sabia ele, enquanto aquele momento se desenrolava, as sombras da sua vida antiga começavam a reaparecer. Um telefonema discreto, a voz grave do outro lado da linha, prometendo revelar segredos enterrados. E numa rua escura, alguém observava, sorrindo para a tempestade que estava prestes a desabar sobre Vila Nova de Gaia. O próximo capítulo da história de Miguel e Sofia estava prestes a começar, e desta vez, nada seria como antes. O sol já se punha no horizonte quando Miguel fechou a porta do barracão, cansado mas com um brilho diferente nos olhos. Inês, ao seu lado, agitava a girafa de peluche com um entusiasmo contagiante, os cabelos dourados presos num rabo de cavalo meio despenteado que lhe davam um ar travesso. Ela vestia uma blusa de malha cor-de-rosa e umas calças de ganga justas, com sapatilhas brancas que já tinham visto melhores dias, mas que ela usava como se fossem sapatos de princesa. Miguel sentia o peso do dia pesar-lhe nos ombros, mas também o calor da presença da filha e a promessa de algo novo. Sofia tinha aparecido de surpresa, trazendo um saco com comida para o jantar e um sorriso que iluminava o espaço como uma lâmpada de rua num beco escuro. Não precisa continuar a carregar o mundo às costas sozinho, Miguel, disse ela, enquanto ajeitava a mochila ao ombro, o casaco creme agora aberto, revelando uma blusa de seda branca que parecia brilhar suavemente mesmo com a luz fraca. Miguel sorriu, meio envergonhado, meio grato. Julgava que ser pai solteiro era um trabalho a tempo inteiro. Mas parece que também é preciso ser malabarista. Sofia riu, um som doce que quase fez Inês parar de brincar para os ouvir. E você é um artista dos malabares, sem dúvida, respondeu ela, com um brilho nos olhos. Mas até os artistas precisam de uma plateia que os apoie. Miguel olhou para a filha, que agora tentava pôr a girafa sentada ao volante de um velho carro de brinquedo enferrujado no canto do barracão. Um dia destes, ela vai querer ter um carro de verdade, disse ele, com um sorriso nostálgico, e vai precisar de um mecânico de confiança, replicou Sofia. Com um olhar travesso. O riso deles foi interrompido por um toque no telemóvel de Miguel. Ele franziu o sobrolho ao ver o número desconhecido no ecrã. Atendeu, a voz a tremer ligeiramente. Alô? Do outro lado da linha, uma voz grave e fria soou. Miguel Rocha, precisamos falar. As coisas que pensava estar enterradas podem não estar tão longe quanto imagina. Miguel engoliu em seco, o sorriso desaparecendo do rosto. Sofia percebeu a mudança imediata. Está tudo bem? Perguntou, preocupada. Ele balançou a cabeça, guardando o telemóvel no bolso. Não sei. Mas sei que, se for para proteger a Inês, não vou recuar. Sofia aproximou-se, pondo a mão no ombro dele, um gesto simples mas cheio de força. Vamos enfrentar isso juntos. Não precisa ter medo. Enquanto a noite caía sobre Vila Nova de Gaia, uma sombra movia-se silenciosa pelas ruas estreitas, observando cada passo de Miguel e Sofia, preparando-se para desencadear uma tempestade que podia destruir tudo o que eles estavam a tentar construir. E no silêncio que se seguiu, uma pergunta pairava no ar. Quem seria essa presença misteriosa e que segredos guardava? O destino de Miguel, Sofia e Inês estava prestes a ser posto à prova, e só o tempo diria se o amor e a coragem seriam suficientes para o salvar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e úmida, com uma névoa fina a envolver as ruas de Vila Nova de Gaia. Miguel acordou cedo, o peso da conversa da noite anterior a martelar-lhe a cabeça. Inês dormia tranquila no seu berço, o cobertor azul enrolado em torno do seu corpinho frágil, e Miguel sentiu uma pontada de determinação crescer dentro de si. Vestia uma t-shirt simples, desgastada pelo uso, e umas calças de ganga que já tinham visto melhores dias, mas estavam limpas. Nos pés, as sapatilhas gastas com que fazia suas rondas no barracão. Pegou no casaco velho e saiu, fechando a porta sem barulho para não acordar a filha. No caminho para o pequeno barracão onde trabalhava, passou pela pastelaria onde costumava comprar os poucos pães para a semana. O dono, o senhor Joaquim, um homem de bigode espesso e sorriso fácil, lançou-lhe um olhar solidário. Miguel, meu amigo, olha que a vida prega partidas, mas o que não mata, fortalece. Disse, entregando-lhe um pastel de nata quente. Miguel sorriu, aceitando o mimo. Obrigado, senhor Joaquim. Hoje vai ser um dia diferente. Eu sinto. Chegando ao barracão, Miguel encontrou Sofia já à sua espera, encostada ao portão enferrujado, o rosto iluminado pela luz pálida da manhã. Vestia uma blusa de renda branca e umas calças de tecido leve castanho, o cabelo loiro apanhado num coque desalinhado que lhe dava um ar descontraído e familiar. Bom dia, Miguel. Trouxe-te isto, disse ela, estendendo-lhe uma pasta com documentos e brochuras. Pensei que podíamos começar a planear aquele projeto para a oficina. Já imaginaste?
Um espaço para pais solteiros, com oficinas de mecânica e apoio às famílias. Um lugar para recomeçar. Miguel pegou na pasta, folheando os papéis com olhos atentos. Um sorriso começou a formar-se nos cantos da boca. Parece um sonho, Sofia. Um sonho que talvez ainda possa ser realidade. Enquanto conversavam, o telemóvel de Miguel vibrou. Um número desconhecido. Desta vez, ignorou o mas o destino não esquece. No fim da manhã, quando Sofia saiu para uma reunião, Miguel recebeu uma visita inesperada. Um homem alto, de ar fechado, com sobretudo escuro e olhos que pareciam furar a alma. Miguel Rocha? Perguntou, a voz grave e sem hesitações. Precisamos falar sobre o passado. Sobre coisas que pensava esquecidas. Miguel sentiu o coração acelerar. O homem estendeu-lhe uma fotografia antiga, um pedaço de papel amarelado. Era sua mãe, uma mulher que desaparecera há anos em circunstâncias misteriosas. Há coisas que não se enterram tão facilmente, Miguel. E eu estou aqui para garantir que saiba isso. Miguel sentiu a raiva e o medo a misturarem-se. Mas também uma chama de coragem. Não me vai intimidar. Tenho uma filha para proteger, e não vou deixar que o passado destrua o futuro que estou a tentar construir. O homem sorriu, um sorriso frio e vazio. Veremos. Quando a porta se fechou atrás do visitante, Miguel olhou para o céu cinzento e murmurou: que comece o jogo. E enquanto as nuvens carregavam prometiam tempestade. Miguel sabia que a verdadeira batalha estava apenas a começar. Uma batalha que ia testar não só a sua força, mas também o poder inesperado da solidariedade e do amor. Mas quem diria que, no coração de Vila Nova de Gaia, um homem comum poderia tornar-se o herói de uma história que ainda estava por escrever? O fim da tarde trazia consigo uma chuva miúda que escorria pelas janelas embaçadas do pequeno barracão onde Miguel e Sofia trabalhavam lado a lado. O cheiro a óleo misturava-se com o aroma a café que Sofia tinha trazido numa pequena garrafa térmica, enquanto Inês brincava no canto, enrolada num cobertor azul, a girafa de peluche sempre por perto. Miguel vestia uma camisa de flanela remendada nos cotovelos, as mangas arregaçadas, revelando braços fortes e calejados. Os cabelos escuros estavam ligeiramente despenteados, e a barba por fazer dava-lhe um ar de homem cansado, mas determinado. Sofia, ao seu lado, usava uma blusa de seda creme, com um colar simples mas elegante que brilhava discretamente sob a luz amarelada da lâmpada. O seu cabelo loiro estava preso num rabo de cavalo baixo, deixando escapar alguns fios que lhe emolduravam o rosto sereno. Estive a pensar, começou Sofia, com um sorriso leve. Será que deveríamos organizar uma pequena festa para a comunidade? Algo para celebrar o início do projeto. Nada demasiado formal, só para mostrar que estamos juntos nisto. Miguel sorriu, sentindo o coração aquecer. Gostava. Seria bom para todos, principalmente para Inês. Enquanto falavam, o telemóvel de Sofia tocou. Ela olhou para o ecrã com surpresa. É um número desconhecido, disse, hesitando antes de atender. Do outro lado, uma voz feminina, fria e controlada, disse apenas: tenha cuidado com quem confia. Nem todos querem o bem que aparentam. Sofia desligou, o rosto pálido. O que é isto? Perguntou Miguel, preocupado. Acho que alguém não quer que este projeto avance, respondeu ela, apertando a mão dele. Naquela noite, enquanto Miguel embalava Inês adormecida, um pensamento inquietante invadiu a sua mente. Quem estaria a tentar sabotar tudo? E por quê? Do lado de fora, a chuva intensificava-se, um som que parecia esconder segredos e ameaças invisíveis. E no meio daquela tempestade, uma sombra observava, sorrindo com malícia, pronta para agir. Mas apesar do medo e da incerteza, Miguel sabia que não estava sozinho. Com Sofia ao seu lado e a força do amor pela filha, estava disposto a enfrentar o que viesse. E assim, enquanto a noite caía sobre Vila Nova de Gaia, uma nova batalha começava, silenciosa, perigosa, mas cheia de esperança. O próximo capítulo prometia revelar verdades ocultas e colocar à prova a coragem de quem ousasse lutar por um futuro melhor. Os dias seguintes foram uma mistura de trabalho intenso e pequenos momentos de ternura no barracão modesto onde Miguel dedicava cada minuto a construir um futuro para Inês. Ela, com vestido de algodão amarelo e sapatilhas brancas ligeiramente sujas das brincadeiras no chão, corria entre as ferramentas e os carros, rindo com a girafa de peluche sempre apertada ao peito. Miguel, de camisa azul esverdeada com as mangas arregaçadas até os cotovelos e calças de ganga gastas, mostrava-se mais confiante a cada dia, especialmente com Sofia por perto. Ela trajava uma blusa de linho branca e umas calças pretas justas que realçavam a sua silhueta esguia, um colar discreto de prata brilhar junto ao pescoço, e o cabelo loiro solto, com ondas naturais que lhe caíam sobre os ombros. Numa tarde de sexta-feira, enquanto ajustavam o motor de uma carrinha antiga, Miguel recebeu uma mensagem no telemóvel: encontro às 20 horas. Não faltes. Sem remetente. Sofia percebeu seu olhar preocupado. O que foi? Perguntou, pousando a chave inglesa. Uma ameaça, provavelmente. Respondeu ele, com voz firme,
mas com um brilho de preocupação nos olhos. Não está sozinho, Miguel. Vamos enfrentar isto juntos. Mais tarde, naquela noite, Miguel dirigiu-se a um café discreto no centro histórico, uma pequena taberna com paredes de pedra e luzes amarelas, onde o ambiente era acolhedor, quase familiar. Lá encontrou-se com um velho amigo, Manuel, que lhe trouxe notícias do passado e pistas sobre quem estaria a tentar sabotar o seu caminho. Não é só pelo dinheiro, Miguel, sussurrou Manuel, olhando em volta como se temesse ser ouvido. É pessoal. Querem que te afastes de tudo. Miguel apertou os punhos, sentindo a raiva crescer, mas também uma determinação renovada. Então vamos mostrar-lhes que não me vou deixar vencer. Enquanto isso, Sofia, em casa, preparava uma surpresa para Miguel e Inês. Um pequeno presente para celebrar os primeiros passos do projeto que começava a ganhar forma. Um gesto simples, mas cheio de significado. No dia seguinte, Miguel chegou ao barracão e encontrou Sofia à sua espera, com um sorriso radiante e uma caixa embrulhada numa fita azul. Para ti e para Inês, disse ela, entregando-lhe o presente. Miguel abriu a caixa e encontrou um conjunto de ferramentas novas, brilhantes, e um livro de mecânica para iniciantes, acompanhado por um bilhete. Para o melhor pai mecânico que conheço. O sorriso de Miguel iluminou o espaço, e Inês, sentada no chão, bateu palmas, encantada. Mas enquanto celebravam aquela pequena vitória, uma nova sombra aproximava-se, silenciosa e implacável, pronta para testar os laços que os uniam. E no silêncio que se seguiu, uma pergunta pairava no ar. Até onde estariam dispostos a ir para proteger o que amavam? O próximo capítulo estava prestes a revelar segredos que poderiam mudar tudo, e talvez, apenas talvez, abrir caminho para um amor que florescia no meio da tempestade. Numa manhã luminosa, o sol filtrava-se pelas janelas empoeiradas do barracão, iluminando as ferramentas alinhadas e as paredes cobertas por calendários antigos e fotos desgastadas. Miguel vestia uma t-shirt cinzenta justa que deixava à mostra os braços fortes, marcados pelo trabalho duro, e umas calças de ganga escuras com as bainhas ligeiramente sujas de óleo. Os cabelos negros, ainda úmidos do banho matinal, estavam revoltos e o olhar carregava a mistura de cansaço e esperança que o definia. Inês, com um vestido de algodão cor-de-rosa claro, brincava no chão com a sua girafa de peluche, os pequenos pés descalços a bater suavemente no cimento frio. Sofia entrou no espaço, com um vestido azul escuro que lhe realçava a figura esguia e um colar prateado pendurado no pescoço, o cabelo loiro solto em ondas suaves que lhe caíam sobre os ombros. Miguel, recebi uma proposta para apoiar o projeto, disse ela, segurando alguns documentos nas mãos. Mas há uma condição. Querem que a gestão fique nas mãos deles. Miguel franziu o sobrolho, sentindo uma pontada de desconfiança. E o que é que tu dizes? Sofia olhou nos olhos, firme. Que não vamos deixar que nos controlem. Este projeto é nosso. Para nós, para nossa comunidade. Enquanto discutiam o futuro, o telemóvel de Miguel vibrou. Era uma mensagem curta, sem remetente. Cuidado com quem te aproximas. Ele sentiu um calafrio, mas Sofia segurou-lhe a mão, transmitindo coragem. Não vamos deixar que o medo nos vença. Naquela noite, enquanto Inês dormia, enrolada no seu cobertor azul, Miguel e Sofia sentaram-se à mesa para planear o próximo passo. Entre risos tímidos e olhares cúmplices, partilharam histórias, sonhos e medos. Mas a serenidade era apenas uma pausa antes da tempestade. Porque lá fora, nas sombras, uma presença observava, pronta para agir. E quando a chuva começou a cair, miúda e persistente, Miguel sabia que a verdadeira luta estava apenas a começar. Pela sua filha, pelo seu futuro, e pelo amor que começava a florescer entre eles. No silêncio da noite, um segredo antigo ameaçava romper a paz conquistada a custo. Quem seria capaz de pôr tudo a perder? E estaria Miguel preparado para o enfrentar? A luz pálida da manhã invadia o pequeno apartamento de Miguel, onde o cheiro a café fresco misturava-se com o som suave de Inês a brincar no chão, vestida com um macacão branco com pequenas flores azuis e sapatinhos cor-de-rosa ligeiramente gastos. Miguel, com a camisa de flanela vermelha aberta até o peito e calças de ganga escuras, observava-a com um sorriso cansado, mas cheio de ternura. Sofia chegou inesperadamente, o casaco bege aberto, revelando uma blusa de seda branca e uma saia preta que lhe moldava elegantemente a figura esguia. Os seus cabelos loiros, soltos e ondulados, brilhavam com a luz do sol que entrava pela janela. Trouxe-te isto, disse, entregando-lhe uma pequena caixa com documentos e um bilhete. Miguel abriu a caixa e encontrou uma proposta formal para o financiamento do projeto da oficina, acompanhada por uma carta de compromisso para garantir autonomia na gestão. É a nossa oportunidade, explicou Sofia, sorrindo, mas não vai ser fácil. Há quem queira impedir-nos. Miguel assentiu, sentindo a responsabilidade pesar-lhe no peito. Vamos lutar por isto. Por ela. Por nós. Naquela tarde, enquanto organizavam um espaço no barracão, uma mensagem anônima chegou ao telemóvel de Miguel. Nem todos os aliados são o que parecem. Sofia franziu o sobrolho. Alguém está a tentar semear desconfiança. Miguel respirou fundo. Então só nos resta ser mais fortes. Quando a noite caiu sobre Vila Nova de Gaia,
Uma sombra movia-se silenciosamente pelas ruas, observando cada passo de Miguel e Sofia, preparando-se para lançar o seu próximo movimento. Mas, no coração daquela tempestade iminente, uma chama de esperança brilhava, o amor que crescia entre eles e a coragem de um pai disposto a tudo para proteger a filha. E enquanto a chuva caía, batendo nas janelas do barracão, Miguel sabia que não estava sozinho. O futuro era incerto, mas a sua determinação era inabalável. E no silêncio da noite, um segredo aguardava para ser revelado. Um segredo que poderia mudar tudo. Até onde estaria Miguel disposto a ir para proteger aquilo que mais amava? O próximo capítulo prometia respostas e surpresas. A manhã seguia silenciosa no bairro de Miramar, onde o sol tímido iluminava as fachadas coloridas das casas, tingindo as ruas com um brilho dourado. Miguel vestia uma camisola cinzenta de gola redonda, as mangas ligeiramente enroladas, e umas calças de ganga desbotadas. Os sapatos gastavam o chão, mas os olhos carregavam uma determinação renovada. Inês, com vestido azul celeste e sapatilhas brancas, corria ao seu lado, a rir enquanto segurava a girafa de peluche que já começava a ficar tão suja quanto ela. No pequeno barracão onde trabalhava, o cheiro a óleo misturava-se com o aroma doce do café acabado de fazer. Sofia chegou, elegante e simples, com uma blusa branca de algodão e calças pretas ajustadas, o cabelo loiro preso num rabo de cavalo solto que lhe dava um ar descontraído, mas sofisticado. Olá, Miguel. Trouxe novidades, anunciou, pousando uma pasta cheia de documentos sobre a mesa. Miguel abriu a pasta, os olhos a percorrer planos e propostas para a expansão do projeto. Um sorriso contente desenhou-se no seu rosto cansado. Finalmente, parece que as coisas estão a andar, disse, enquanto Inês se enroscava nos seus pés, pedindo atenção. Mas a tranquilidade foi interrompida pelo som do telemóvel de Miguel a vibrar. Era uma mensagem curta, só dizia: cuidado em quem confias. Sofia franziu o sobrolho, preocupada. Alguém está a tentar sabotar-nos. Miguel apertou os punhos, a raiva misturando-se com a preocupação. Não vão conseguir. Não enquanto estivermos juntos. Naquela noite, enquanto embalava Inês adormecida, Miguel olhou pela janela, observando as luzes da cidade piscando na distância. Sentiu a presença de alguém observando, uma ameaça invisível prestes a revelar-se. Mas também sentiu a força do amor que os unia. Ele, Sofia e Inês. Uma força capaz de enfrentar qualquer tempestade. E assim, com o coração cheio de esperança e coragem, Miguel sabia que a batalha pela sua família e pelo seu futuro estava apenas a começar. Quem seriam os verdadeiros inimigos? E que segredos iriam descobrir no caminho? O próximo capítulo prometia respostas inesperadas, e desafios que testariam até onde ia a força do amor e da solidariedade.